Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de crítica literária e dicas de leitura. Então a gente aborda os livros, o que eu pensei dos livros, as dicas de base literaturas. E hoje, para a playlist de literatura de detetive, história de detetive ou romance policial, vamos para Agatha Christie, A Morte no Nilo. A Morte no Nilo. Vamos lá para a África, norte da África, nas águas do rio Nilo, ali no meio dos desertos, nas pirâmides, à sombra das pirâmides do Nilo. Em outros vídeos eu falei aqui do Corpo na Biblioteca, que é um outro livro, Um Corpo na Biblioteca, que é aquele que encontra um corpo de uma jovem na biblioteca, lá do fidalgo, do nobre, e aí dá uma confusão, mas já vi um vídeo aí, a gente começou a reler a obra da Agatha Christie justamente para essa playlist dos romances policiais, histórias de detetive. E a Agatha Christie com certeza, assim como Edgar Allan Poe, o Conan Doyle e tal, Inclusive tem um Doyle na história que a gente vai ler hoje, Outro livro que marcou a época também é o Assassinato no Expresso do Oriente, também li aqui, tem algumas similaridades, algumas semelhanças com o livro que nós vamos falar hoje, que é A Morte no Rio Nilo. Aqui também tem um monte de personagens, e aí você precisa conhecer cada um deles, a visão de mundo de cada um deles, de onde eles vieram e a relação entre eles. E aí você entende mais ou menos quem é o suspeito, o mordomo é o suspeito. Então, vamos lá. Então, A Morte no Nilo é um livro em duas partes. A primeira parte é a apresentação de personagem. Então, não acontece nada assim exatamente, A gente tem aqui uma moça rica, chama Lynette Ridgway. Ridgway lá em Londres, estão na Grã-Bretanha e tal, e ela vai ficar rica, recebe um dinheiro da América, tem parentes na América, nos States, Ela fica rica e ela já é mulher glamourosa, bonita e tal, charmosa, e muito impulsiva. O que ela quer, ela pega, como diz, O que ela pega, o que ela compra, Então, essa Lynette tem uma amiga, que é a Jackie Belfort, a Jacqueline de Belfort, que é uma mulher que tem uma paixão. Ela tem uma paixão, o noivo dela chama Simon Doyle, Simon, por isso que eu falei que tem um Conan Doyle aqui na história. Então, Simon Doyle é o noivo da Jackie, a Jackie Belfort, de Belfort. E a Belfort pede a amiga, que agora é rica e tal, se você pode empregar aí, como aí um gerente aí e tal, Dá uma chance pro rapaz aí. Não é que a Lynette se apaixona pelo Simon Doyle, Doyle. Difícil. Doyle, lembra do Conan Doyle? Então, Simon Doyle, E aí ela se torna Lynette Doyle, Ela muda de nome. Então ela casou e aí tudo passa rápido, Ela casa assim, de forma impulsiva, então praticamente tomou o noivo da Jackie de Belfort. Então lembra esses três nomes aí. Então são duas amigas, a Lynette e a Jackie. E aí a Jackie tem o noivo, chama Simon. E aí a Lynette apaixonou por esse Simon e casou com esse Simon. Muito bem, então é isso aí. Aí tem outras histórias acontecendo em paralelo. Você tem, por exemplo, o Tim Arlington. Tim Arlington tem uma mãe, a senhora Arlington, que ela não gosta muito de história de detetive, mas ela reconhece o Poirot. O Poirot é outro personagem que é o detetive da história, O Poirot é aquele cara que é o Sherlock. Ele vai olhar a situação, os personagens, vai perceber as contradições entre eles, e vai conversar com cada personagem da história, porque, por coincidência ou não, o Poirot está de férias justamente no Egito. Então é onde vai ter a lua de mel da Lynette e o Simon, Simon Doyle. E aí vão para lá e vários personagens vão se encontrar lá no Egito, por coincidência ou não. Por exemplo, você vai encontrar lá nos Estados Unidos, no Central Park. Você vai encontrar lá, por exemplo, uma conversa de dois advogados. Aí você vai descobrir depois que é advogado da Lynette, É o Pigington, o senhor Pigington e o senhor Roquefort, Eles estão conversando sobre justamente as viagens, Talvez ela esteja gastando demais essa fortuna. E esses advogados são os responsáveis por gerir a grana, money rolando ali. E eles estão achando que a menina está acabando o dinheiro muito rápido, Então vamos lá olhar o que ela está fazendo, Eu imagino que ela está gastando dinheiro. Lá em Jerusalém você tem a senhora Otterborn. Otterborn é uma escritora, romancista, Então tem várias citações da literatura aqui, que ela é escritora, E ela está com a filha Rosalie, vai aparecer com o Poirot lá, conversando, no hotel e tal. Então o Poirot está de férias, gastando dinheiro, O Poirot tem grande, tem fama.
E ela, a Rosalie, já não gostou, assim, sentiu uma inveja, odiou de cara a Lynette, né? A Lynette que é a menina rica e tal, né? E aí a Rosalie, né, por algum motivo, né, subconsciente, ela odiou, não gostou, né, sentiu uma inveja da Lynette. Aí você vê as conversas entre os personagens, que essa primeira parte é mais ou menos isso, né? Ou seja, vai falar o nome dos personagens, onde eles estão, lá na América, nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra, na França, etc. Então, a série de personagens vão aparecer aqui para mostrar que em algum momento eles vão se encontrar, coincidência ou não, né? Aí você tem que ler a história para entender, coincidência ou não, esses personagens se encontrar, tipo o advogado, ela chega lá no Egito, o advogado, ó, né? A gente sabe que pela conversa que o advogado foi lá ver o que ela está fazendo, né? A gente não sabe exatamente quais os interesses do personagem, o advogado, né? Mas ele aparece lá e aí todo mundo está no mesmo hotel, todo mundo vai seguir a viagem no mesmo bar chamado Karnak para seguir as águas do Rio Nilo, né? Muita coincidência, né? Muito bem, e aí, inclusive essa coincidência não é tão coincidência, porque, por exemplo, quando ela chega no hotel, a Lynette e o Simon, quem está lá? A Jack, né? A Jack de Belfort. Sabe, essa Jack de Belfort, muita coincidência, né? Mas aí você, lendo a história, vai perceber que a Jack ficou obcecada pelo Simon e está seguindo o casal. Então eles vão lá para a Europa, ela vai atrás. Eles vão para o Oriente Médio, ela vai atrás. Vai para o Egito, ela vai atrás. Então virou um caso de obsessão e muita parte das conversas aqui são do conteúdo psicológico, né? Então a primeira parte aqui, até o capítulo 6, é isso. É a apresentação de personagem, é a psicologia de cada um, as conversas entre eles, a conversa do Poirot. Então assim, não lembra muito uma história de detetive, né? Assim, a não ser as pegadinhas, tipo a escritora falando, né? Sobre romance, a outra lá falando que não gosta de romance, ainda mais de policial, de romance de detetive, né? Não gosta desse tipo. E aí vai ter essas coincidências ou não, né? Vai ter a descrição do casal, como é que é a relação do casal e essa questão obsessiva. Tanto que a Lynette vai pedir ajuda ao Poirot, assim como interessante, aqui no Assassinato dos Persas do Oriente também tem isso, a vítima, né, o cara que é perseguido aqui, que acaba morrendo durante a história, ele pede ajuda ao Poirot, e o Poirot, não vou mexer com isso não quero esse caso não, tal. E estranhamente o cara morre. E aqui a mesma coisa, porque a Lynette vai morrer, né, já está morte no Rio Nilo. E aí a questão toda é quem matou a Lynette, né? Será que foi a Jack? Porque a Jack tá na cara, né? Mas aí seria muito previsível que fosse a Jack, né? Ela inclusive mostrou a arma, porque, por exemplo, no início a Lynette conversa com o Poirot e pede ajuda, né? Que é a questão que eu estou falando aqui. No outro capítulo, ele conversa com a Jack e fala assim, olha, eu não estou aqui a serviço da senhora Lynette, mas eu acho que esse negócio ficar seguindo, vai dar problema isso aí. Se acontecer alguma coisa com ela, vão colocar a culpa, né? Então, você é a primeira da lista. E aí a Jack não está nem aí, ela está obsessiva mesmo, né? Mostra lá a arma e tal, aí fala, não faça isso, não estraga a sua vida, né? Siga o seu futuro, rumo ao seu marido e tal. Mas aí ele conversa com o Simon, e aí, será que a culpa é do Simon? Será que o Simon casou com a Lynette por interesse financeiro? Ele fala que não. Não, é que, né? Casou com a patroa, né? Tipo, casou com a patroa. Então o Simon fala assim, a culpa é minha, né? Porque eu estava noivo da Jack, e aí troquei ela pela Lynette, né? E a Lynette é muito mais bonita, charmosa, é rica, né? Então, aí inclusive até o Poirot usa uma parábola, uma história da Bíblia, né? Do rei Davi, a questão do rei Davi com a mulher do próximo, né? Então tinha lá um rei que tinha vários rebanhos, mas ele foi logo pegar a ovelha do pobre, né? Então a parte assim, depois vê lá não sei se é Samuel Reis, né? Que tem essa narrativa do rei Davi, né? Essas questões. Então é mais ou menos isso, né? Então a Jack se sente, né, traída pela amiga e pelo noivo, né? Você vê, ela apresentou o noivo a trabalhar lá com a amiga, tal, né? Sei lá, um gerente lá, mexer com, né? Trabalhar mesmo, e aí eles se apaixonaram e casaram de forma impulsiva, né? Que é o termo que você pode usar aqui para Lynette é que ela é impulsiva. Então você vai ter lá uns capítulos da conversa do Poirot com a Lynette, aí depois o Poirot conversa com a Jack e conversa com o Doyle, né? O Simon Doyle. E aí é assim que vai progredir na história, né? Eu tô olhando aqui para não dar nenhum spoiler, né? Vai que fala assim. E aí o Poirot ele não quer se envolver com nada porque está de férias. Então ele não quer saber dessa confusão sua aí. Mas ao mesmo tempo ele tem aquela mente observadora, né? Detalhista. Então ele está observando o movimento de cada um e ele, inclusive, ele está conversando com a Jack e ela percebe um vulto passando lá, né? Assim, no restaurante lá, como se tivesse alguém ouvindo a conversa, né? Então se alguém está ouvindo a conversa e aí é que ele falou, ó, se você ficar, né, perseguindo a moça, a Lynette, e acontecer alguma coisa com a Lynette,
você vai ser a primeira culpada, né? O primeiro da lista, né? E aí acontece mesmo, né? Porque eles vão para o Karnak, que é esse navio que está singrando lá as Lagos do Nilo, tem várias descrições. A Agatha Christie, obviamente, conhece o Egito, né? Então era praticamente a colônia britânica na época, né? Do 19 para o 20, era uma colônia, né? Praticamente a colônia britânica. Lá no Egito tem muito turismo, muito francês, muito inglês, muito, né? Muito turco e tal, né? Foi colônia dos turcos na época do Império Otomano. Então tem todas as descrições geográficas, inclusive você pode jogar aí uns vídeos, né, de viagem no Nilo, né? E seguir, né? Ali aquela margem mais fértil, né? Mais verde, podemos dizer assim, os oásis. E aí aquela imensidão do deserto e as pirâmides, né? O Vale dos Reis e tal, né? Aqueles templos, né? Karnak e tal. Então essa é o panorama da história. Então eu estou olhando aqui nas minhas anotações para não dar spoiler, porque você vai ter que entender quem que matou a Lynette, né? Que é a morte no Rio Nilo, é justamente a morte da Lynette, que é a protagonista, e a culpada é a Jackie, né? Será que a culpada é a Jackie? Será que é? Parece que tudo leva o leitor a achar que a Jackie, né? Ou vai dar um tiro na Lynette ou dar um tiro no Simon, né? Porque ela é a pessoa obsessiva da história. Mas há outros interesses, por exemplo, o advogado que por coincidência chegou lá no Egito, né? Outras pessoas que estão na história, e a Roseli também, né? A Roseli já não gostou da Lynette de cara, então você fica assim, quem dessas pessoas, igual no Expresso do Oriente, né? Aquele monte de gente num vagão, quem teria interesse, quem ganharia alguma coisa em matar a Lynette? Então essa é a morte trágica da Lynette, né? E a gente vai descobrir, então, ler o livro para saber quem que é o assassino a bordo aqui do Karnak, né? Que é esse navio ali, né? Seguindo os fluxos do Rio Nilo. É um livro que foi escrito depois do assassinato no Expresso do Oriente, e eu achei muitas semelhanças, assim, né? Então, quem não leu, né? Foi escrito antes, tal, nos anos 30, são dos anos 30, né? Então tem algumas semelhanças, que é essa quantidade de personagens. Então você tem que atentar a cada personagem, faça uma listinha igual eu fiz aqui, faz uma listinha, faz o nome aqui, porque assim, ó, personagem, origem, qual país, classe social, nome dele, filho e tal. Aí você faz uma listinha e aí tá todo mundo no barco, né? Coincidência ou não? O que essas pessoas vão fazer no mesmo barco? Então acontece uma morte da Lynette, que é a protagonista, e aí você vai investigar qual dessas pessoas tem interesse em eliminar a protagonista da história, né? Aí tá a fama da Agatha Christie, porque ela te joga para um lado, você tá achando que é uma pessoa, pode ser outra, né? Ou o mordomo, não. Sempre sobra para o mordomo, né? Então fica aí a playlist da literatura policial, né? Romance policial, história de detetive, como queiram. E depois eu vou lendo mais Agatha Christie, né? Você está nos desafios para 2025, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.